O sol estava se pondo lentamente sobre a cidade, tingindo o horizonte de dourado. As ruas estavam apinhadas de carros e pedestres apressados, cada um com seus próprios destinos, mas todos com algo em comum: a pressa. Os táxis percorriam as avenidas, suas luzes piscando à medida que se misturavam ao tráfego incessante. A cidade nunca dorme, sempre vibrante, sempre agitada. As buzinas se confundiam com os passos rápidos, criando uma melodia caótica, mas ao mesmo tempo característica da vida urbana. O barulho das ruas era um contraste direto com a tranquilidade dentro dos táxis. Dentro desses carros havia sempre algo misterioso, histórias que os passageiros traziam, sonhos que dividiam, ou simplesmente mais um dia a caminho do trabalho. Cada rosto na janela refletia não apenas a cidade, mas também as pessoas, com suas diferentes histórias e batalhas. Era mais um dia comum em São Paulo, mas naquele momento, algo muito especial estava prestes a acontecer. Algo que mudaria a forma como uma pessoa seria vista, não pelo seu status ou pela sua roupa, mas pelo simples fato de ser quem é. Mas para o taxista, essa pessoa não passava de mais um passageiro. Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, estava a caminho de mais uma jornada, mas, naquele momento, ele não estava em campo. Ele não usava o uniforme que o tornava uma estrela mundial. Não havia gravatas caras, relógios de luxo ou qualquer outra peça de vestuário que gritasse fama. Ronaldo entrou no táxi com uma camiseta simples, jeans e um boné abaixado, disfarçando um pouco suas feições. Ele parecia apenas mais um homem comum, se misturando à multidão. Ele se acomodou no banco de trás do táxi, como qualquer outro passageiro, sem chamar a atenção, sem os holofotes. Não estava ali para ser reconhecido ou admirado. Ele estava ali apenas para viver como todos os outros, por um breve momento, em um dia normal. Mas, como sempre, havia algo mais que ele carregava consigo. Algo que ele não precisava ostentar. Algo que era invisível para o olho desatento. Ele não era apenas um homem qualquer. Ele era Cristiano Ronaldo, mas o taxista não sabia disso ainda. Mas o que acontece quando um dos maiores jogadores de futebol do mundo entra no táxi, sem ninguém saber quem ele é? E mais, o que acontece quando o taxista trata ele como se fosse um simples passageiro, ignorando sua identidade? Você está pronto para descobrir como uma situação simples pode se transformar em uma grande lição de respeito? Deixe um "unde" nos comentários se você também já passou por uma situação onde foi julgado sem saber quem você realmente é. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder histórias como essa, que vão te fazer pensar sobre como tratamos uns aos outros todos os dias. O taxista João era um homem comum, com seus 40 e poucos anos, o rosto marcado pelas rugas do tempo e do trabalho pesado, a expressão de quem já viu de tudo nas ruas de São Paulo. Ele estava no volante do seu táxi, como sempre, em um dia comum de trabalho. Nada o surpreendia mais. Para ele, os passageiros eram apenas números, pessoas que ele levava de um ponto a outro, com pressa, sem muito interesse pelo que estava acontecendo em suas vidas. Seu mundo era simples, feito de quilômetros, motores e semáforos. João era aquele tipo de pessoa que não tinha paciência para ver mais do que a superfície. Ele costumava olhar para os passageiros de maneira rápida e decidia, com base no que viam, como deveria tratá-los. Se alguém entrasse com um terno bem cortado e um relógio de marca, ele imediatamente os tratava com mais respeito. Se fosse alguém simples, com roupas comuns, ele via como mais um na fila. Ele estava acostumado com as pessoas que entravam no táxi, o trabalhador apressado, o empresário ocupado, os turistas que pediam para ser levados aos pontos turísticos da cidade. Mas naquele dia, ele estava prestes a ter uma surpresa. João estava em seu típico estado de impaciência enquanto dirigia, pensando em tudo o que tinha que fazer após terminar o expediente. Não esperava que o passageiro de hoje fosse mais do que uma conversa breve, como todos os outros. Ele não sabia, mas o destino estava prestes a colocar no seu caminho alguém que mudaria sua perspectiva para sempre.
O táxi estava parado em um semáforo vermelho, o barulho do trânsito ao redor preenchendo o espaço com uma agitação característica de uma cidade que nunca para. Ronaldo, com sua camiseta cinza e jeans simples, abriu a porta do táxi e se acomodou no banco de trás. Ele não olhou para o taxista, apenas disse, com sua voz calma: "Me leve até o restaurante La Belle, na Zona Nobre." João olhou rapidamente pelo espelho retrovisor, avaliando o passageiro. Sua primeira impressão foi de desinteresse. Não havia nada ali que chamasse sua atenção. O homem estava vestido de forma simples, sem sinais evidentes de riqueza ou status, sem o habitual brilho de um cliente importante. João continuou dirigindo sem pressa, seu olhar fixo na estrada à frente. "Claro, senhor", respondeu ele de forma indiferente, já voltando seu olhar para o trânsito. Ele já tinha decidido que aquele seria mais um passageiro qualquer. Não havia motivo para mais conversas, mais interações. A cidade estava cheia de pessoas como ele, pessoas sem nome, sem status. João não sabia que aquele homem de aparência comum estava prestes a revelar uma verdade que ele jamais imaginaria. O táxi seguiu pelas ruas movimentadas, com o som do motor preenchendo o ambiente. Ronaldo, que já estava acostumado com a velocidade do trânsito, não se importava. Ele estava ali para viver um momento simples, sem toda a pompa de sua vida pública. Mas, conforme o táxi avançava, João, sem saber quem estava atrás de si, começou a dar sinais de sua falta de paciência. "Você conhece o La Belle?" perguntou Ronaldo, olhando pela janela e admirando a cidade. "É o meu restaurante favorito. Sempre venho aqui quando tenho um tempo." João deu um breve olhar pelo retrovisor. Ele respondeu com um tom impessoal e distante: "Sim, já ouvi falar. Só não sei se você vai conseguir entrar lá assim, com esse look. Parece que você não é o tipo de cliente que eles recebem." A frase caiu como uma pedra no ar. Ronaldo olhou para o taxista pelo espelho retrovisor, mas sua expressão permaneceu tranquila. Ele podia sentir a tensão começar a crescer, mas ainda assim manteve a calma. João, por outro lado, não parecia perceber o que estava acontecendo. Ele estava seguro em seu julgamento, acreditando que tratava um simples homem comum, um ninguém. Ronaldo, ainda calmo, olhou para ele e perguntou novamente: "Você conhece algum outro lugar? Algo que seja bom aqui perto?" João, já irritado, não se deu ao trabalho de dar uma resposta mais detalhada. "Eu diria que qualquer lugar mais barato vai ser mais sua cara", ele respondeu com sarcasmo. Sua voz carregava uma arrogância sutil, como se estivesse fazendo um favor a Ronaldo, sem sequer saber quem ele era. Ronaldo, embora incomodado, decidiu seguir em frente. Mas aos poucos, ele começava a perceber o quão rude e desrespeitoso aquele taxista estava sendo. Quando Ronaldo pediu para ser levado até um restaurante mais sofisticado na zona nobre da cidade, João, sem hesitar, respondeu com mais desdém: "Desculpe, mas se você não tiver uma reserva ou algum tipo de pagamento antecipado, não sei se você vai conseguir entrar lá", disse ele, como se estivesse dispensando o cliente com um tom ainda mais ríspido. Ronaldo, mais uma vez, permaneceu calmo, mas seu coração batia mais forte. Ele sabia que o taxista estava sendo desrespeitoso com ele, sem saber quem ele realmente era. "Eu entendo", disse ele, seu tom de voz ainda sereno, mas com uma leve inflexão de frustração. "Mas talvez você possa me levar até o local mais próximo, sem problemas." Ele não queria continuar com essa troca amarga, mas sabia que aquela experiência, embora frustrante, tinha algo a ensinar a todos os envolvidos. João, sem saber que estava lidando com alguém que poderia mudar a percepção do próprio trabalho dele, não perdeu a oportunidade de mostrar sua indiferença. Ele olhou novamente para Ronaldo com um olhar de desdém, quase como se estivesse fazendo um favor. A tensão estava no ar. Os carros passavam rapidamente pelas ruas, mas parecia que o tempo havia desacelerado dentro do táxi. Ronaldo estava se sentindo desconfortável com a situação. Ele, que já havia enfrentado tantas críticas e olhares julgadores ao longo de sua vida, agora estava sendo tratado da mesma maneira, sem motivo algum, apenas pelo simples fato de não estar ostentando sua fama.
Os olhares das pessoas pelas janelas dos outros carros começaram a se voltar para o táxi. Alguns curiosos começaram a perceber que havia algo de especial naquele passageiro que João não estava reconhecendo. Mas João, ainda com seu olhar impassível, não parecia se importar. Ele estava focado na estrada, não nos passageiros que ele transportava. Enquanto João dirigia, uma mulher no carro ao lado olhou para Ronaldo e, sem conseguir conter a surpresa, disse para o amigo: "Ei, eu acho que aquele é o Cristiano Ronaldo." Ela sussurrou, apontando discretamente para ele. O amigo, olhando surpreso, confirmou com um aceno de cabeça. Mas, ao invés de reagir, como a maioria faria ao encontrar uma celebridade, João apenas deu de ombros. Ele não parecia impressionado, ou sequer interessado em saber mais. Deve ser, mas quem se importa?" respondeu ele com um sorriso de superioridade. Ao perceber que Ronaldo estava ali, em silêncio, apenas observando, alguns outros passageiros começaram a sussurrar, olhando discretamente pela janela. Mas João, mais uma vez, estava alheio a tudo. Ele não reconheceu a presença de uma das figuras mais famosas do mundo e continuou a tratar seu passageiro como qualquer outro cliente comum. Ronaldo, ao ouvir o comentário da mulher ao lado, não se abateu. Ele sabia que sua fama seria reconhecida eventualmente, mas ele também sabia que aquela situação estava sendo criada pela atitude arrogante de João. Ele não queria que a fama fosse o que definisse sua interação com as pessoas, mas, naquele momento, ele sentiu que precisava mostrar ao taxista que nem tudo é o que parece à primeira vista. Ronaldo estava ali, no banco de trás do táxi, observando o comportamento impessoal de João. O taxista não parecia perceber a ironia da situação. Ele tratava Ronaldo como qualquer outro passageiro comum, sem reconhecer a presença do homem que ele estava levando. E isso incomodava Ronaldo, mas não da forma como você poderia imaginar. Ele não estava nervoso nem irritado. Ele já havia enfrentado situações muito mais difíceis na sua carreira. A questão ali não era pessoal para ele, mas para João era uma lição que estava prestes a ser dada. Ronaldo permaneceu em silêncio por alguns minutos, observando João. O taxista, sem saber quem ele era, continuava sua rotina, conversando com um tom impessoal, sem perceber que o homem ao seu lado estava prestes a virar o jogo de uma maneira que ele jamais imaginaria. Ronaldo então suspirou suavemente, quase como se estivesse preparando suas palavras para algo importante. Ele sabia que agora era o momento certo para fazer o que precisava. Com a calma de sempre, ele retirou um simples envelope de sua mochila. Não era nada chamativo, nada luxuoso. Um envelope marrom simples com as bordas ligeiramente desgastadas. Ronaldo o segurou por um momento, olhando para o taxista, e então, com um gesto discreto, estendeu o envelope pela divisória entre os bancos. "Eu acho que você vai querer ver isso", disse ele com a voz tranquila, mas firme. Não era um tom desafiador, mas algo que carregava uma serenidade que parecia se infiltrar no ambiente apertado do táxi. João, que estava perdido em seus próprios pensamentos e não imaginava a gravidade do momento, olhou rapidamente para o envelope. Ele hesitou por um segundo, mas, como qualquer pessoa faria em uma situação dessas, pegou o envelope com uma expressão de dúvida. O taxista não sabia o que estava ali, mas, ao abrir o envelope e olhar para os documentos, seus olhos começaram a se arregalar. O que ele encontrou dentro do envelope foi um documento simples, mas muito significativo. Era um contrato com o logotipo da Crest Enterprises, a empresa que possuía uma das maiores frotas de táxis da cidade. E ali, bem destacado, estava o nome de Cristiano Ronaldo como proprietário da maior frota de táxis da cidade. O papel estava lá, claro, inegável, como um lembrete de quem estava realmente sentado naquela cadeira de táxi. João olhou novamente para Ronaldo, como se estivesse tentando compreender o que acabara de acontecer. Sua expressão de desconfiança rapidamente se transformou em incredulidade. Ele não conseguia entender. A pessoa a quem ele tinha tratado com tanto desdém, com tanta arrogância, era ninguém menos do que o proprietário de toda aquela frota de táxis. Você é o dono disso tudo?" perguntou João, a voz trêmula, quase sem acreditar. Ronaldo permaneceu em silêncio por alguns segundos.
Ele não precisava fazer mais nada. Já havia dito o suficiente com o simples gesto de mostrar o documento. O taxista estava começando a perceber a gravidade de sua atitude. Ronaldo, então, deu um sorriso discreto e respondeu com um tom calmo, mas firme. Sim, eu sou o dono, e esse é o motivo de eu estar aqui hoje, para ver como as pessoas são tratadas, para ver o tipo de serviço que você está oferecendo aos passageiros, sem saber quem eles realmente são. João engoliu em seco. Não havia mais palavras que ele pudesse dizer. O que estava feito, estava feito. Ele percebeu que havia cometido um grande erro. O homem que ele havia tratado com desprezo era, na verdade, o dono do serviço de táxi que ele estava dirigindo todos os dias. Mas, mais importante ainda, Ronaldo estava ali, não para humilhar ninguém, mas para dar uma lição de respeito. Uma lição que João, naquele momento, não poderia ignorar. Eu não estou aqui para te humilhar, Ronaldo continuou, agora olhando diretamente nos olhos de João. Estou aqui para te ensinar algo simples. Não se trata de roupas, não se trata de status ou de como alguém parece à primeira vista. O que realmente importa é como tratamos as pessoas. Como você tratou a mim, hoje, é um exemplo do que está errado. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para você aprender. João estava atônito. Ele não sabia o que responder. A vergonha estava estampada em seu rosto. Ele sabia que não poderia se justificar. Ele havia julgado Ronaldo com base em sua aparência, sem saber quem ele realmente era. E agora ele estava sendo confrontado com a verdade de uma maneira que não poderia escapar. Ronaldo deu um suspiro profundo e olhou pela janela do táxi. O ambiente estava tenso, mas a calma de Ronaldo fazia com que a situação se tornasse mais uma oportunidade de aprendizado do que um confronto. Ele não estava ali para destruir alguém, mas para mostrar que o respeito não devia ser dado com base no que as pessoas usavam ou no que elas aparentavam ser. Eu não quero que você se sinta mal, João, Ronaldo disse. A voz mais suave agora. Eu quero que você olhe para as pessoas com outros olhos, com mais respeito, porque no final do dia somos todos humanos. Não importa o que temos, o que vestimos ou o que mostramos para o mundo. O que importa é quem somos por dentro. João estava em silêncio, completamente absorvido nas palavras de Ronaldo. Ele não sabia como pedir desculpas, mas sentia uma enorme vergonha de si mesmo. E mais do que isso, ele estava começando a entender o valor da lição que Ronaldo estava oferecendo. Uma lição que não se tratava de dinheiro ou poder, mas de humanidade e respeito. Ronaldo não precisou levantar a voz, nem pressionar. Sua presença e as palavras que ele tinha dito já haviam causado o efeito desejado. O que João estava sentindo naquele momento não era só vergonha, mas uma sensação de desconforto misturado com admiração. O taxista, que até então havia tratado Ronaldo com desprezo, agora se via diante de uma dura realidade. Ele tinha sido julgado por suas roupas, sua aparência. E a lição estava clara. Não importa o que alguém veste, o que importa é como tratamos as pessoas. João, com o documento de propriedade nas mãos, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, finalmente olhou para Ronaldo, tentando encontrar alguma explicação ou alguma desculpa. Mas o que ele encontrou foi apenas a calma de Ronaldo, que não se abalava, não se irritava. Ele havia sido tratado de maneira injusta, mas isso não o havia afetado como João imaginava. Ronaldo tinha algo mais importante em mente: o respeito. Ele deu um sorriso suave, mas firme, e se inclinou um pouco para frente, fazendo João sentir-se pequeno, mas ao mesmo tempo desafiado a ser melhor. Eu não estou aqui para causar problemas, João, disse Ronaldo, sua voz calma, mas com um toque de autoridade. Estou aqui para te mostrar algo. Você é bom no que faz, mas a maneira como você tratou as pessoas, a maneira como você tratou a mim, não é o caminho.
O taxista não sabia o que dizer. Ele não podia se desculpar com palavras. As palavras estavam vazias agora. Ele sabia que precisava mais do que isso. Ele precisava mudar a maneira como via o mundo, as pessoas e o próprio trabalho que fazia. Ronaldo percebeu a hesitação de João e mais uma vez não fez questão de humilhá-lo. Ele sabia que o taxista já estava se punindo internamente e ele não queria intensificar a dor. "Eu quero que você se lembre de algo", disse Ronaldo, mantendo o tom calmo. "Não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo, você sempre vai se deparar com pessoas que podem te surpreender. Nunca as julgue, nunca subestime alguém por sua aparência ou status. Cada pessoa tem algo valioso a oferecer." Ronaldo se recostou no banco de trás do táxi, seus olhos focados em João, mas com uma expressão tranquila, quase como se estivesse esperando o taxista absorver o que ele estava dizendo. Ele sabia que a vida tinha muitas lições a ensinar, mas não era todo mundo que estava disposto a ouvir. João tinha ouvido, e isso era o que importava. A transformação já havia começado dentro dele. O táxi continuou seu trajeto pelas ruas de São Paulo, mas o ambiente dentro do carro era completamente diferente agora. Ronaldo não estava mais apenas como um passageiro. Ele era o professor que tinha acabado de dar uma lição de vida valiosa a alguém que, até aquele momento, não o tratara com o devido respeito. Mas Ronaldo não via necessidade de discutir mais. Ele sabia que suas palavras haviam plantado uma semente na mente de João, e essa semente iria crescer. A transformação que João precisava não seria imediata, mas se ele fosse capaz de entender a importância do respeito, então ele teria aprendido a lição mais importante de sua vida. O resto da viagem foi silencioso. João não sabia como se desculpar, mas sabia que não precisava. A grande mudança que precisava acontecer estava dentro dele. Ele não sabia exatamente como seria, mas uma parte dele já estava pronta para mudar. Chegando ao destino, Ronaldo pagou a corrida, mas não era apenas o valor do táxi que ele deixava ali. Ele estava deixando uma lição, uma oportunidade de mudança. "Bom trabalho, João", ele disse com um sorriso discreto. "Lembre-se do que falamos." João estava em silêncio, ainda tentando absorver tudo o que acontecera. Ele sabia que as palavras de Ronaldo haviam tocado algo profundo dentro dele. Ele não sabia exatamente o que faria a partir dali, mas algo tinha mudado, e isso era suficiente. Ronaldo saiu do táxi, sem fazer mais alarde. Ele já sabia o que havia feito, e isso era o suficiente. Ele não precisava que ninguém o reconhecesse ou o tratasse de maneira diferente. O que ele realmente queria era que as pessoas aprendessem a tratar umas às outras com mais respeito, independentemente de como se vestem ou do que aparentam ser. João, por sua vez, ficou para trás, parado ao lado do táxi, pensando em tudo o que havia acontecido. Ele nunca mais veria os passageiros da mesma maneira, e ele sabia que a partir daquele momento, ele precisaria ser mais consciente sobre como tratava as pessoas. Não era apenas sobre ser educado, mas sobre entender a verdadeira essência de cada um e dar a todos a chance de mostrar quem realmente são. Agora que você ouviu a história, queremos saber de você. Você já passou por uma situação em que foi julgado apenas pela sua aparência? Ou talvez tenha sido você quem fez um julgamento precipitado sobre alguém? O que aconteceu depois? Como isso afetou você? É fácil, às vezes, olhar para uma pessoa e decidir quem ela é com base apenas no que vemos. Mas, como vimos, isso pode nos levar a cometer erros que nos ensinam lições valiosas. E a grande verdade aqui é, não podemos medir o valor de uma pessoa pelo que ela usa ou pela sua aparência. Cada ser humano tem algo único a oferecer, e todos merecem ser tratados com respeito, independentemente de seu status ou de como se apresentam ao mundo. Queremos que você compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Já passou por uma situação parecida? O que aprendeu com isso? Como você lida com os julgamentos que faz? Vamos abrir esse espaço de reflexão, porque ao compartilharmos nossas histórias, podemos ajudar a criar um mundo mais empático e respeitoso. Se você se sentiu tocado por essa história, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder mais histórias como essa, que nos fazem refletir sobre nossas atitudes diárias e como podemos ser melhores a cada dia.
Não importa o que alguém veste ou como parece, o que realmente importa é como tratamos as pessoas. Vamos nos lembrar disso todos os dias, porque no fim o respeito é o maior presente que podemos oferecer uns aos outros. A história de Ronaldo e o taxista João vai muito além de uma simples troca de palavras entre um passageiro e um motorista. Esta história nos oferece uma lição profunda sobre respeito, julgamento e a importância de nunca subestimar alguém pela sua aparência. Ao longo de nossas vidas, todos nós enfrentamos situações em que somos julgados, seja pelo nosso jeito de vestir, pela nossa origem ou pela nossa posição na sociedade. Mas a verdadeira questão é: como reagimos quando somos julgados de maneira errada? O que fazemos quando somos confrontados com um erro, seja nosso ou dos outros? Quando Ronaldo entrou no táxi, ele estava apenas sendo ele mesmo, sem os holofotes, sem o uniforme famoso que o identificaria em qualquer lugar do mundo. Ele foi tratado como qualquer outro passageiro. João, o taxista, fez exatamente o que muitas pessoas fazem todos os dias. Ele olhou para Ronaldo e, sem saber quem ele era, fez um julgamento superficial baseado no que viu na aparência. Ao olhar para a camiseta simples de Ronaldo e seu estilo descomplicado, João pensou: mais um passageiro comum. E com isso, ele tratou Ronaldo de maneira indiferente e até desrespeitosa. Mas o que essa história nos ensina? Nos ensina que, em um mundo obcecado pela aparência, precisamos lembrar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela veste ou no status que ela aparenta. Ronaldo, ao contrário de muitas pessoas que usariam sua fama como uma vantagem, escolheu entrar naquele táxi como um homem comum. Ele não queria ser reconhecido, ele não queria ser tratado de maneira diferente. Mas, ao ser tratado de maneira desrespeitosa, ele usou essa situação para ensinar a João e a todos nós uma lição importante sobre o que significa respeitar as pessoas. Ronaldo não reagiu com raiva ou frustração. Ele poderia facilmente ter revelado sua identidade de imediato, mas ele optou por esperar o momento certo. Ele usou a situação para mostrar a João que, por mais que alguém tenha o poder de julgar, nunca devemos subestimar o valor humano de outra pessoa. A lição aqui não é sobre fama ou dinheiro, mas sobre o respeito que todos merecem, independentemente de sua aparência ou origem. E essa lição foi entregue de maneira suave, mas impactante, sem gritos ou humilhações. Algo que devemos sempre lembrar, especialmente nos tempos em que vivemos. Ao longo de sua carreira, Ronaldo foi alvo de muitos julgamentos, tanto dentro quanto fora dos campos. Mas ele sempre provou, com suas ações, que o verdadeiro valor de um ser humano não está no que ele tem ou no que os outros pensam dele. O valor está nas atitudes, no caráter e na maneira como tratamos os outros. Ronaldo mostrou, através do seu comportamento, que o respeito é mais importante do que qualquer outro prêmio ou reconhecimento. A verdadeira mudança começa quando começamos a enxergar as pessoas por quem elas realmente são. Ronaldo não estava ali para provar nada a ninguém. Ele não estava em busca de uma reação, mas sim em busca de entender a realidade de um lugar onde, frequentemente, as pessoas são julgadas pela aparência. Ao tratar João com calma e paciência, ele não apenas corrigiu uma atitude desrespeitosa, mas também ajudou o taxista a perceber o erro que cometeu. Esta é uma lição que todos podemos levar para nossas vidas. Jamais devemos julgar ninguém pela sua aparência ou pelo que temos, mas sim pelo que somos e pelo respeito que oferecemos aos outros. A história de Ronaldo e João também nos faz refletir sobre os tempos em que vivemos, onde o julgamento baseado na aparência se tornou algo natural. Nos dias de hoje, em que as redes sociais e os meios de comunicação em massa estão constantemente nos bombardeando com padrões de beleza, riqueza e sucesso, é cada vez mais difícil não nos deixarmos influenciar por esses critérios superficiais.
Mas o que precisamos entender é que a verdadeira riqueza de uma pessoa não está em sua aparência, mas sim no que ela carrega dentro de si, no seu caráter, nas suas ações, no respeito que ela tem pelos outros. Vivemos em uma sociedade onde muitas vezes os julgamentos são feitos em segundos. Uma pessoa é vista, rapidamente etiquetada, e sua história é decidida pelas roupas que usa ou pelo que aparenta. Mas, como vimos na história de Ronaldo e João, não podemos fazer julgamentos apressados sobre as pessoas, porque o que vemos à primeira vista nem sempre é a verdadeira realidade. João, ao olhar para Ronaldo e decidir que ele não pertencia ao ambiente de luxo do restaurante La Belle, cometeu o erro de colocar alguém em uma caixa com base em um estereótipo. Ele não sabia nada sobre Ronaldo, sobre o seu esforço, sua trajetória de vida ou o impacto que ele havia causado no mundo. Ele o viu como um simples passageiro, alguém sem status, e esse é um erro comum. Todos nós, de alguma forma, já cometemos esse tipo de julgamento. Às vezes, sem querer, deixamos que as aparências nos guiem. Essa história nos desafia a olhar além da superfície. Não podemos mais viver em uma sociedade onde as pessoas são avaliadas apenas pelo que têm ou pela forma como se apresentam. É hora de começarmos a ver as pessoas pelo que elas realmente são. Quando vemos alguém, não deveríamos pensar em sua roupa ou em sua conta bancária. Deveríamos pensar em como aquela pessoa se comporta, como ela trata os outros, qual é o seu coração, o que ela tem a oferecer para o mundo. E é isso que Ronaldo fez. Ao invés de reagir com arrogância, ele escolheu ser humilde, paciente e ensinar uma lição que beneficiaria João e todos ao seu redor. Mas, em uma sociedade onde a aparência muitas vezes fala mais alto do que a essência, precisamos ser mais conscientes de como tratamos os outros. A mudança começa dentro de nós. Devemos olhar para as pessoas com mais empatia, sem nos preocupar com o que elas vestem, mas sim com quem elas realmente são. Se todos começássemos a fazer isso, talvez vivêssemos em um mundo muito mais justo e acolhedor. A história de Ronaldo nos desafia a questionar nossos próprios preconceitos e julgamentos. Ela nos faz refletir sobre como tratamos os outros no nosso dia a dia, seja no trabalho, nas ruas ou em nossas próprias famílias. Estamos tratando as pessoas com respeito? Estamos ouvindo o que elas têm a dizer antes de julgar? É difícil, especialmente quando vivemos em uma sociedade onde a aparência é tão valorizada. Mas, se quisermos criar um mundo mais igualitário e respeitoso, precisamos começar com a mudança em nós mesmos. Precisamos olhar para cada pessoa com mais atenção, com mais carinho, com mais respeito. Cada um de nós tem algo único a oferecer, e isso é o que realmente importa. A história de Ronaldo e João não é apenas sobre uma troca entre um cliente e um taxista. É sobre uma mudança de mentalidade, uma mudança no jeito de pensar e agir. É sobre perceber que o valor de uma pessoa não está no que ela usa ou no que ela aparenta, mas sim em sua essência. E para isso, precisamos estar dispostos a abrir os olhos e os corações para as pessoas ao nosso redor. Precisamos entender que o respeito é a base de tudo, e isso não pode ser condicionado a nada superficial. Agora, queremos saber a sua opinião. Você já passou por uma situação em que foi julgado pela aparência? Ou já cometeu o erro de julgar alguém sem realmente conhecê-la? Como você se sentiu? E o que aprendeu com essa experiência? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Essa é uma conversa importante, porque todos nós podemos aprender com as experiências uns dos outros. O que importa não é a roupa que usamos ou o status que aparentamos, mas o respeito e a dignidade com que tratamos as outras pessoas. Se você se identificou com essa história, se acredita que todos merecem ser tratados com mais respeito, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais histórias que nos ensinam a ser melhores a cada dia. Vamos espalhar essa mensagem de respeito e humanidade por todo o mundo. Vamos lembrar que ninguém deve ser julgado pela aparência,
pois todos nós temos algo de valioso para oferecer. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.